Muito boa tarde. Vamos falar mais sobre um assunto hoje, um assunto bastante comprometido na Bíblia, que é a tentação. Iremos falar sobre esse assunto, sobre esse tema, usando um exemplo em que o próprio Jesus passou por isso, Ele passou pela tentação. Jesus foi tentado no deserto por Satanás a errar. E a gente vai ver isso na Bíblia e hoje, trazendo para a nossa vida hoje, nós também temos e passamos por isso, pelas tentações mundanas da vida. E isso vem muitas vezes nos afligindo, muitas vezes pondo dúvidas em nós, no nosso evangelho, quanto ao nosso evangelho, quanto à nossa postura, quanto nós como cristãos. Então, hoje, mais do que nunca, vamos falar desse assunto, a tentação. Vamos ver como proceder diante da tentação, vamos ver como vamos identificar a tentação e o que fazer. Então, irmãos, eu espero que os irmãos possam acompanhar comigo aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 11. Fala assim a palavra do Senhor. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o levou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e chegaram os anjos e o serviam. Irmãos, esse texto é bastante conhecido da palavra do Senhor. Fala sobre a tentação de Jesus, onde Jesus foi, logo depois de ser batizado por João Batista, foi levado ao deserto para ser tentado por Satanás. Ali Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, tendo fome. A carne lutava todos os dias contra o espírito, porque Jesus ansiava comer, se alimentar, mas ele estava num propósito maior. E esse propósito foi estabelecido nesse jejum de 40 dias e 40 noites. Quando Satanás tentou Jesus, falando que daria todos os reinos, que se ele se prostrasse, ele o adorasse, todos os reinos seriam dele. Jesus estava sendo tentado naquele momento. Hoje, sabemos que muitas tentações em nossas vidas acontecem porque às vezes estamos com um propósito com Deus, e esse propósito faz com que a presença do mal queira se aproximar de nós. Satanás se aproximou de Jesus no momento em que ele estava se sentindo fraco. Era uma fome de 40 dias e 40 noites. Satanás se aproximou de Jesus na sua fraqueza. Assim como ele vem se aproximar de você também durante a sua fraqueza. É preciso que haja uma fraqueza para que Satanás ele implante no teu coração a dúvida
ele implante no teu coração a incerteza. Ele vem com promessas falsas para mostrar para você que ele também pode ser comparado a um Deus, que ele também pode agir em teu favor. Mas não se engane. Quando Jesus repreendeu Satanás pela última vez, Satanás saiu da presença dele. Ele fugiu da presença de Jesus. E logo depois a Bíblia fala que os anjos vieram e serviram a Jesus. Jesus lutou contra a tentação da carne. Jesus lutou contra Satanás e os anjos do Senhor o serviram. Então toda a tribulação de Jesus, toda a sua luta, todo o seu propósito, naquele exato momento que Satanás saiu da presença de Jesus, os anjos vieram e supriram essa necessidade que Jesus tinha. E hoje não é diferente. Muitas vezes a gente tem travado batalhas, e essas batalhas elas são diariamente. O mundo espiritual, ele trava uma batalha, ele anseia tragar a tua vida. Ele anseia que você possa desvanecer na fé, que você possa sair da presença do Senhor. E no momento em que você sai da presença de Deus, o maligno vai entrar na tua vida. Ele vai entrar de uma forma que vai te trazer presentes, promessas, te fazer a se achar que não vale a pena seguir a Deus, que o caminho não é Deus, mas que Ele pode te dar algo também maior ou então igual ao que Deus daria a você. São promessas falsas, mentirosas. Satanás ele veio para matar, roubar e destruir. Ele é uma forma de enganação. E você, muitas vezes oprimido por tantas lutas, tantas batalhas, você se vê na necessidade de aceitar o que é mais fácil, o que está mais perto de você. Muitas vezes Jesus te faz uma promessa, Deus te faz uma promessa em que você vai prosperar e você vai conseguir uma vitória, que você vai conseguir uma bênção, mas de tanto demorar, você começa a receber o que o mundo te dá. Então, se o mundo hoje me oferece uma coisa que é mais fácil de eu pegar, eu vou acatar aquela coisa, eu vou pegar para mim. É o falar, entrar pela porta direita, entrar pela porta estreita e pela porta larga. Se você escolhe a porta larga, você está escolhendo o mundo. E se você escolhe a porta estreita, é a porta onde o Senhor te espera com promessas fartas. Porque Satanás ele pode te oferecer 1000 coisas. Ele pode te dar 1000 coisas. Mas são coisas que não vão te fazer feliz, porque são coisas que você pode vir a perder em pouquíssimo tempo. E muito mais do que essas coisas que ele te deu, você pode perder a sua salvação, você pode perder a sua confiança em Deus, você pode perder a sua intimidade com o Senhor. Então, no momento em que Satanás tentou a Jó, Jó também foi tentado por ele. Deus permitiu que ele tocasse na vida de Jó, mas que ele não o matasse. Então, de toda a aflição, de tudo que Jó perdeu, Satanás queria que ele blasfemasse contra o Senhor. Porque Jó era um homem reto, um homem digno, temente a Deus, andava pelo caminho de Deus. Mas Satanás viu isso em Jó e quis testar, quis mostrar para Deus que ele poderia desviar da presença do Senhor. Mas Jó foi firme. Jó ele teve a certeza que Deus faria algo maior por ele. E foi isso que Deus fez. Deus honrou Jó. A própria mulher de Jó, a Bíblia fala, que ela falou para Jó amaldiçoar a Deus e morrer. Por quê? Porque estava com lepra, perdeu tudo, os filhos, perdeu os servos, perdeu os animais, a riqueza de Jó, perdeu tudo. Mas o Senhor viu que Jó prevaleceu na oração, prevaleceu na presença dele. E ele deu o dobro a Jó, e melhor. Então hoje não é diferente. Se você tem um propósito na vida do Senhor, se você tem uma causa na vida do Senhor, confia no Senhor, confia. Deus nunca desamparou um dos seus.
Ele não vai desamparar você. Pode em muitos momentos você, eu não era convertido, mas Deus me honrava. Porque Deus sabia do seu projeto para você. Deus sabia da promessa que Ele tinha, do chamado que Ele tinha para você. Então Ele te honrava. Ele te mostrava que Ele é um Deus bom e zeloso. E esse mesmo Deus, Ele continua entre nós hoje. Então, se você em algum momento sentir que vai pecar contra o Senhor, se você em algum momento sentir que você vai cair, que você vai ser fraco, se você achar que nada mais que Deus te prometeu está acontecendo, abra o teu coração com o Senhor, faça uma oração a Ele. Deus ouve a nossa oração. Deus, Ele fala na Bíblia que Ele escuta as nossas orações, escuta o nosso clamor. Deus escutou o clamor de Israel. Quando o povo hebreu estava aprisionado no Egito, como escravos, Deus mandou Moisés ir interceder por aquele povo. Deus fez tantas pragas acontecerem ao Egito, endurecendo o coração de Faraó, para que ele mostrasse a sua glória. E aquele povo saiu dali vitorioso. Aquele povo foi em direção ao Senhor. Por mais que muitas coisas aconteceram no deserto, Deus tinha um chamado para aquele povo. Então hoje não é diferente. A sua vida, você muitas vezes pode achar que não tem mais valor, mas para Deus você é uma pedra preciosa. Deus, ele se preocupa com você. Ele te ama. Ele te dá o escape no momento certo. Confia no Senhor. Ele fará você vencer a tentação. As tentações mundanas não vão te afligir porque o Senhor está contigo. Ele enviará os anjos dele para lutar contigo. Ele vai travar esta batalha contigo e Satanás não vai ganhar a sua vida. Ele vai querer te ludibriar o tempo inteiro, mas o Senhor está contigo. Ele é a tua fortaleza. Deus não expulsou Lúcifer do céu por motivos torpes. Foi por algum motivo justo, porque ele queria se igualar a Deus. O homem não pode se igualar ao Senhor, assim como Satanás também não pode se igualar ao Senhor. Ele é submisso. E você hoje é peça preciosa de Deus. Então, entregue a tua casa, entregue a tua família, sirva ao Senhor, porque Ele vai te honrar. Ele vai trazer para você o que você tanto quer, o que você tanto precisa. Então, busque a presença de Deus. Muitos versículos da Bíblia estão aqui falando da presença dEle. E Ele vai te trazer no momento certo a vitória. Eu quero agradecer aos irmãos e os irmãos possam curtir o meu vídeo no YouTube e se inscrevam no meu canal, Obreiro Leonardo Pereira. Estarei postando vídeos semanalmente aos irmãos e eu quero muito agradecer aos irmãos por estarem esta tarde comigo. E que a paz do Senhor esteja convosco. Amém.